A nossa reflexão de hoje nós queremos trazê-la com o título de Conhece-te a ti mesmo. Na Grécia, no oráculo de Delfos, existia a seguinte frase na entrada: Conhece-te a ti mesmo. E logo embaixo dessa frase, uma segunda frase: Nada em excesso. Há 2.500 anos atrás, isso significa que há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, isto foi escrito. Delfos não existe mais hoje, só existem algumas ruínas dos templos. Conhecer-se a si mesmo significa conhecer-se interna e externamente. O conhecer-se internamente é você conhecer-se espiritualmente. E conhecer-se externamente significa você se conhecer materialmente. A saúde do corpo físico do homem, da espécie humana, ela é reflexo da harmonia espiritual, da harmonia da sua mente, do seu espírito. Quando a nossa mente está aflita, ela projeta energias negativas que fatalmente agirão sobre o corpo físico. E quais são essas energias negativas? São diversas. São os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, que nos colocam em desarmonia com o ambiente onde nós vivemos e estamos. São todos são as brigas, as que brigam conosco diariamente. Ambientes que mexem nas nossas células do corpo físico e também com nossa alma, o nosso espírito. São situações, são movimentos, são reações, são decisões, são decepções, tudo o que acontece no nosso dia a dia e que nos acompanham ao longo da nossa existência aqui, da nossa encarnação, aqui agora. São sofrimentos causados por nós, para nós e para os outros. E essas situações, elas provocam anomalias físicas e anomalias espirituais. As físicas são o que nós conhecemos como doenças, e as espirituais são as que conferem dores na alma de nós. E toda vez que nós provocamos um sentimento para o outro, nós o estamos provocando para nós mesmos também. Mas lembremos-nos, todo sofrimento ele é uma oportunidade de conhecimento e aprendizagem. Ele também traz consigo o seu lado positivo. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos visitar todos esses ambientes que geram reações negativas e que fazem dano ao nosso corpo físico e à nossa alma. O primeiro ambiente é o orgulho. O orgulho e o seu oposto, a humildade. É a falta de humildade. O orgulho é a admiração pelo nosso mérito. Eu faço aquilo, eu sou aquilo, eu sou palestrante, eu gosto que me aplaudam, então, essas coisas todas. E aí vem acompanhado da arrogância, da soberba, do menosprezo ao outro. Eu sou melhor, dos preconceitos, inclusive. Da compulsão para controlar a vida alheia. Isso é o mais bacana, né? Controlar a vida alheia. Depois nós temos um outro ambiente que são os julgamentos, que é a crítica. O Eclesiástico, aliás, desculpe, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 42, ele fala o seguinte: hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho. E então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, para você mexer no cisco do teu irmão, no olho do teu irmão, tire a venda dos teus olhos, tire aquela trave, aquele paredão na frente dos teus olhos. E aí você poderá tirar o cisco do teu irmão. Primeiro limpa a sujeira tua, depois vai procurar do outro. Isto é crítica, julgamento. E os críticos, eles são especialistas em detectar e resolver o problema dos outros, e sem serem intrometidos nos seus problemas existenciais. Normalmente, nós vemos e criticamos nos outros o que passa conosco. Nós usamos o outro como o espelho das nossas mazelas. O defeito que apontamos nos outros está em nós mesmos. Nós projetamos, né, o nosso problema no nosso interior, o problema que nós vemos nos outros. Lembrem-se de Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, para ninguém te julgue. Não julgueis ninguém para ser julgado. Então vamos a um outro ambiente, que é o medo. A sensação do medo sobrecarrega as energias dos nossos chakras solar e cardíaco. E analisem comigo, o que nós sentimos num primeiro impacto que nos gera o medo? Uma dor na barriga. Chakra solar. E o que nós também sentimos, num outro momento, talvez, ou no mesmo momento, uma dor no coração, um arrepio no coração, chakra cardíaco. Então, são os dois chakras que são afetados quando nós sentimos um medo. E para assumir o controle da nossa existência e não sentirmos o medo, nós precisamos aceitar a diversidade das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Sentir medo não é vergonha. Sentir medo é a essência humana, a essência da espécie humana que está presente. O problema é nós precisamos gerenciar esse medo. E nós temos que ter acesso e controle sobre as nossas emoções. Nós temos que desvendar a geografia interna das nossas carências e dos nossos medos. E isso desvendado gerando autoconfiança. Conhece-te a ti mesmo. E nós carregamos uma verdadeira fobia social. Eu, por exemplo, a minha educação na infância foi aquela educação severa. Não faça isso. Não trepe na árvore. Não corre carrinho de lomba. Não faça. Não, não e não. E o que gerou isso? Uma tremenda insegurança e uma tremenda necessidade de aprovação. E o medo tem raízes profundas na alma. Sabe quem disse isso? André Luiz. E para começar a dominar o medo, ou a gerenciar, para não dizer logo dominar, a gerenciar o medo, o grande remédio é a prática do arrependimento. É nós nos arrependermos sinceramente das nossas falhas, das ofensas, de tudo que nós fizemos errado ou fazemos errado. É uma tomada de consciência. E isso é um verdadeiro antídoto ao medo. E arrepender-se é um passo importante para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. E um outro ambiente é o vício. O alcoolismo, a dependência química, a alimentação desregrada, uma série de coisas.
uma vida totalmente destemperada, né? Esse é um vício. Esse, aliás, é um ambiente extremamente cruel. Quando nós entramos num ambiente desses, nós praticamente não conseguiremos sair sozinhos. Nós precisaremos obrigatoriamente o auxílio de um especialista na área da psicologia ou da psiquiatria. É muito difícil você sair fora. E temos um outro ambiente que nós chamamos de culpa, aliás, que nós carregamos desde quando nós nascemos, né? O complexo de culpa é uma coisa assim difícil, né? É uma angústia por tudo que nós fazemos de errado, é um remorso por tudo que nós fazemos e dizemos ou que está fora dos nossos limites. É uma angústia completa sempre. E o sentimento de culpa é que nos acompanha desde a infância. Vem desde aquele não, 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 não. E a igreja também tem uma responsabilidade enorme nesse aspecto. Se o pecado te leva para o inferno, você vai arder no inferno, você não pode fazer isso. Tudo nada. Não, não pode, não pode, não pode. Nada pode. E você está crescendo nesse ambiente. Você está evoluindo. E você carrega isso dentro de si. Agora, também a culpa é uma grande oportunidade para corrigir os seus erros. Isso acontecerá se você conseguir se auto-perdoar. O auto-perdão é um exercício saudável. Aliás, é um passo importantíssimo para o teu início do autoconhecimento. O auto-perdão. Porque o auto-perdão, ele te exige ressignificar o que aconteceu. Ressignificar significa buscar a causa do porquê que aconteceu isso. E você entender as razões por que você fez isso. Isso se chama ressignificar o teu erro, se houve erro, o teu lapso. E no momento que você consegue botar o dedo na causa, você começa a realizar a tua transformação. E um outro ambiente que nós visitaremos aqui agora é o egoísmo. O egoísmo é a total falta da caridade. É o vazio interior pelo desejo de mais poder, de mais bens materiais. Eu quero mais. Ah, meu vizinho comprou um carro novo, eu vou lá e compro um carro novo. Ah, isso, aquilo, meu irmão é isso. Sabe? Tudo o que o outro quer, eu também quero. Mas eu me esqueço a dar algo em troca ou ajudar outros. E o distanciamento das privações com os outros é o que acontece no egoísmo. E a ausência da humildade. Fatal. A indiferença e a frieza emocional perante o outro. O que é isso senão a ausência da caridade? E só eu sei. E só eu sou o bom. E o resto que se lixe. A perda é um outro ambiente que nós vamos visitar. Perda. E eu vou aqui ler um versículo aqui do livro Eclesiástico, que a priori não tem nada a ver com a perda, mas vai nos levar até ela. Não abandones um velho amigo, visto que o novo não é igual a ele. Amigo novo é que nem vinho novo. Deixe-o envelhecer e o beberás com prazer. Ou seja, ame o teu amigo. Não te descarta do teu amigo. Por quê? Porque a longevidade tem uma íntima relação com ação e reação. E isso tem muito a ver com perda. E por que nós, praticantes do espiritismo,
pelo menos educados na doutrina espírita, por que nós temos medo da morte? E por que nós dissemos perda de um ente querido? Não é perda coisa nenhuma. Isso aqui é uma existência. Nós vamos voltar. Nós já retornamos inúmeras vezes, quem sabe centésimas vezes, quem sabe milhares de vezes. Então, perda de um ente querido não existe. Não vamos perder, nós vamos nos despedir do nosso ente querido. Olha que diferença. E Américo Sucena tem uma frase que eu acho maravilhosa para esse momento. Morrer é voltar para casa. Onde é que está a casa? Na espiritualidade. É lá que eu vou querer ficar. É para isso que eu estou lutando e me transformando para permanecer lá para sempre. Então, a minha casa não é, jamais será aqui. Aqui é uma passagem, uma oportunidade que me foi dada para eu trabalhar aquilo que em existências passadas eu não fiz direito e vim aqui espiar. No Livro dos Espíritos, na questão 728, diz que é preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ou seja, olhamos a natureza. O grande exemplo, tudo precisamos destruir para renascer, para nos regenerarmos. E, finalmente, tem muitas outras situações onde nós trabalhamos com nossos sentimentos, emoções, pensamentos. É a depressão. Depressão é uma grande chaga da humanidade. 300 milhões de pessoas hoje no planeta sofrem dessa chaga. 300 milhões, é 1,5 vezes a população do Brasil. É uma das chagas, grandes chagas da humanidade. E tudo que nós conversamos aqui até agora sobre ambientes, tudo está aqui resumido dentro da depressão como consequência. Tudo isso os erros que nós praticamos nesses ambientes todos e que ferem profundamente a nossa alma e como consequência angariam doenças para o nosso corpo físico, está agora resumido aqui dentro da depressão. São todos estes ambientes. E hoje as doenças se multiplicam na humanidade em razão direta da valorização do materialismo. Muitas vezes acima da própria vida. E o problema é o excesso. E nada em excesso, diz lá no oráculo de Delfos, mas tudo na medida. E essas situações todas praticadas em excesso provocam essas doenças e essas dores na alma. E quando a alma humana se desvia no excesso, a doença vai lá e traz ela de volta, gerando equilíbrio. Quando uma alma humana se desvia no excesso, a doença vai lá e o traz de volta. Muito bem. E o que fazer? Quais os indicativos que nós temos? O primeiro é o exercício da fé. Fé não é acreditar, fé não é crer. Fé é se entregar. É entregar-se a Deus. É colocar Deus no comando. Deus no comando. Podemos até entregar o leme ao Mestre Jesus, mas o comando é de Deus. Certo? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isto é fé. Fé é entregar-se, é totalmente diferente do que acreditar. É entregar-se. E Jesus nos legou uma ferramenta poderosa para nos ajudar,
que é um verdadeiro manual de instruções. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho mexe conosco. Ele alcança nossos sentimentos mais profundos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos atos. Ele nos desafia constantemente. Ele mexe conosco. Portanto, deixemos penetrar o Evangelho em nossos corações para acender lá a luz da fé e da gratidão. Gratidão é uma outra palavrinha que nós vamos falar depois. Esta luz move montanhas. E mover montanhas é gerenciar nossas anomalias físicas e nossas anomalias espirituais. É gerenciar as nossas doenças e as nossas dores na alma. Por isso, quando o Evangelho entrar na alma humana, ele ensina a fé. E fé não é acreditar, fé é entregar-se. Todo. Entregar-se é o todo. Acreditar em alguma coisa. Como segundo indicativo, o autoconhecimento. Pelo estudo de querer conhecer-te a ti mesmo, você aprende a desenvolver mecanismos que identificam, que selecionam e que tratam teus pensamentos, teus sentimentos e tuas emoções. Aprender também é conversar com eles. Entender e melhorar a convivência e o controle. E o mais importante é a desintoxicação das emoções venenosas. De tudo que é negativo e venenoso. É olhar para dentro de si e perguntar: quem sou eu? Ser humilde para obter a verdadeira resposta. Querer saber mais é diferente de querer saber tudo. E querer saber mais é exatamente querer saber quem eu sou. Isso nunca tem fim. Estudar, ler, aprender e transformar. E quanto mais eu sei, nada sei. Sócrates dizia isso. Quanto mais eu sei, nada sei. E por me conhecer cada vez mais, encaminho a minha transformação. E ter a percepção de poder entender algo sob uma ótica diferente é a chave. A percepção de estar sentindo uma dor não é um castigo, e sim uma oportunidade, um aviso para uma mudança, para uma transformação. Não é um castigo, é uma expiação. E quando eu consigo ter essa percepção, ou seja, este entendimento que não é castigo e que esta dor é uma grande oportunidade para mudar, eu começo a caminhar os primeiros passos para o meu autoconhecimento. O terceiro indicativo, que nós falamos já lá no primeiro, é a gratidão. Agradecer, agradecer, agradecer todos os dias pela minha vida, pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu faço. Agradecer todos os dias, com todos os meus erros, com toda a minha pequenez. Agradecer sempre. E antes de pedir, agradeça. Agradeça. E lembre-se que a vida é o primeiro grande presente que Deus te deu quando te pôs no mundo. E quando o nosso coração vibra em gratidão, brota nele uma luz irresistível de paciência, de amor, de bondade, de compreensão, de tolerância. Olha que coisa bonita. E o amor nos impulsiona para a frente, para algo diferente, gostoso, prazeroso. E eu quero concluir com a questão 919
do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastando do mal? Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E onde é que estava escrito isso? Lá, no oráculo de Delfos. E os Espíritos responderam isso exatamente a Kardec. E Santo Agostinho, na sequência da resposta dos Espíritos, porque Kardec pergunta de novo: e como é que eu posso chegar? Quais são as ferramentas que eu tenho para me conhecer? Santo Agostinho responde: fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na Terra. No final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Certo? Nessa mesma pergunta de Kardec, Santo Agostinho responde isso. Que maravilha, que bênção para nós. Que Jesus permaneça sempre em nossos corações. Muita paz para todos. E agora nós vamos prosseguir com a energização espiritual.